O vidro do relógio estava coberto por uma fina camada de poeira. Não era muita, apenas o suficiente para transformar o brilho em algo opaco, como uma estrela vista através da neblina. O metal frio guardava marcas quase invisíveis do tempo, e seus ponteiros avançavam com um som tão discreto que pareciam caminhar descalços. Tic, tic, tic durante o dia. Ninguém o escutava. As vozes da casa eram mais altas. As preocupações eram mais altas. Os desejos instantâneos eram mais altos. Mas à noite, quando tudo silenciava, aquele pequeno som atravessava os cômodos como uma agulha atravessando o tecido. Tic, tic, tic. Havia uma pessoa que morava naquela casa e acreditava estar esperando o momento certo para prosperar. Esperava a oportunidade certa, o contato certo, a ideia certa, a sorte certa. Enquanto esperava, passava diante do relógio todos os dias. Nunca o observava. Porque os seres humanos possuem uma estranha habilidade. Conseguem notar uma tempestade se formando no horizonte, mas ignoram a gota que cai constantemente dentro de casa. O relógio continuava trabalhando. Sem aplausos, sem reconhecimento, sem ansiedade, sem pressa, movendo-se na mesma velocidade ontem, hoje e amanhã. E talvez seja exatamente por isso que quase ninguém aprende com ele. As pessoas respeitam explosões, admiram mudanças repentinas, celebram transformações dramáticas, mas raramente reverenciam aquilo que avança 1 milímetro por vez. Certa madrugada, enquanto a cidade dormia, a pessoa daquela casa acordou sem motivo aparente. O quarto estava escuro. A única coisa viva parecia ser o som do relógio. Tic, tic, tic. Pela primeira vez, ela percebeu algo estranho. O relógio não parecia medir o tempo. Parecia consumir algo, como uma criatura silenciosa, como um animal invisível, como uma chama que se alimenta de segundos. Cada movimento dos ponteiros levava embora uma pequena parte da vida, e ao mesmo tempo entregava uma pequena parte do futuro. Era uma troca. Sempre foi. Mas quase ninguém percebe, porque a maioria das pessoas imagina que o futuro é construído por grandes decisões, quando, na verdade, ele costuma nascer de pequenas repetições. Os dias passaram. O relógio continuou seu trabalho invisível, e a pessoa começou a observá-lo com frequência. Percebeu que os ponteiros jamais discutiam entre si, jamais hesitavam, jamais mudavam de direção, jamais acordavam motivados, jamais acordavam desmotivados. Eles simplesmente avançavam, à mesma distância, todos os dias. Então uma pergunta começou a surgir. Não uma pergunta feita com palavras, uma pergunta feita pela própria presença daquele objeto. O que aconteceria se uma vida inteira fosse construída da mesma forma? Sem depender de inspiração, sem depender de humor, sem depender de circunstâncias. Apenas movimento, constante, quase invisível. O pensamento ficou ali, crescendo, e aos poucos a pessoa começou a notar algo ainda mais curioso. Os grandes fracassos que conhecia raramente tinham começado como tragédias. Na verdade, pareciam ter começado como pequenos desvios, uma manhã perdida, uma tarefa adiada, uma promessa esquecida, uma decisão repetida várias vezes. Nada dramático, nada cinematográfico, apenas desvios microscópicos, tão pequenos quanto os movimentos de um ponteiro, mas no sentido contrário. E então tudo fez sentido. O relógio não construía horas, construía destinos, porque uma hora nada mais é do que milhares de segundos acumulados. Da mesma forma, uma fortuna raramente nasce de um único ato. Ela costuma surgir de pequenas escolhas tão discretas que ninguém as considera importantes quando acontecem. Um livro lido, uma habilidade praticada, uma conversa iniciada, uma economia realizada, um compromisso mantido, uma ação repetida. Tic, tic, tic. Os dias se transformaram em semanas.
As semanas começaram a formar algo maior, e a pessoa percebeu uma verdade desconfortável. Durante anos, tinha procurado atalhos, sempre acreditando que existia uma porta escondida, um segredo desconhecido, uma fórmula reservada para poucos. Mas o relógio jamais ofereceu atalhos. Seu ensinamento era quase ofensivamente simples: avançar, avançar, avançar. Mesmo quando nada parece acontecer. Principalmente quando nada parece acontecer. Porque o crescimento verdadeiro possui uma característica estranha. Ele costuma acontecer em silêncio, como raízes crescendo sob a terra, como gelo se formando sobre um lago, como um rio escavando pedra. O mundo observa apenas o resultado, mas a transformação começou muito antes de alguém notar, muito antes de alguém acreditar, muito antes de alguém aplaudir. Foi então que a pessoa começou a enxergar outro detalhe. O relógio nunca tentava recuperar o tempo perdido, nunca acelerava por culpa, nunca corria por arrependimento, nunca enlouquecia por causa do passado. Ele simplesmente continuava. O próximo segundo, depois o próximo, depois o próximo. Como se dissesse: o que passou já pertence à sombra. O que importa é o movimento seguinte. E talvez esse seja um dos hábitos mais negligenciados por aqueles que permanecem estagnados. Não a falta de inteligência, não a falta de oportunidade, mas a incapacidade de respeitar o poder dos pequenos avanços. Porque a mente humana adora resultados rápidos, mas o destino costuma obedecer outra matemática, a matemática da repetição, a matemática do acúmulo, a matemática invisível, aquela que trabalha escondida até que um dia o invisível se torne impossível de ignorar. Meses depois, o relógio continuava exatamente no mesmo lugar. A poeira ainda aparecia sobre o vidro. Os ponteiros ainda caminhavam em silêncio. Nada nele parecia extraordinário. Mas a pessoa já não era a mesma, porque agora entendia algo que antes passava despercebido. Os grandes castelos não são erguidos por grandes pedras. São erguidos por pedras pequenas, colocadas nos lugares certos, repetidamente. E enquanto a maioria das pessoas continuava procurando milagres, ela começou a respeitar os segundos, um por um, como quem planta sementes, como quem recolhe gotas, como quem constrói uma ponte invisível sobre um abismo. Naquela noite, antes de dormir, ela ouviu novamente o som distante do relógio. Tic, tic, tic. Mas já não parecia um relógio, parecia um ferreiro oculto moldando uma espada dentro da escuridão. Cada segundo era um golpe, cada dia era uma camada de aço, e cada repetição era uma prova silenciosa de que o futuro já estava sendo construído, mesmo que ninguém ainda pudesse vê-lo. O relógio continuou trabalhando, e continuaria, com ou sem testemunhas, com ou sem aplausos, com ou sem pressa, porque certas riquezas começam a nascer muito antes de aparecerem. E tudo o que se escutava, perdido na escuridão, era o som paciente daquele artesão invisível. Tic, tic, tic. Uma pequena brasa repousava sob a camada de cinzas. Não emitia luz suficiente para iluminar o ambiente. Não produzia calor suficiente para aquecer as mãos. Parecia fraca, quase morta, mas quando o vento passava por ela na direção certa, uma linha vermelha surgia no meio da escuridão. Por um instante, o fogo escondido revelava que ainda estava vivo. Depois, desaparecia novamente, silencioso, paciente, esperando. Muitas pessoas teriam jogado aquelas cinzas fora. Acreditariam que não havia mais nada ali. Afinal, os olhos enxergam apenas o que brilha. Raramente percebem aquilo que está prestes a brilhar. No alto de uma montanha esquecida, existia um velho guardião de fornalhas. Seu trabalho não era criar fogo, era mantê-lo vivo.
Todos os dias ele caminhava entre as brasas adormecidas. Não procurava chamas enormes, não procurava explosões, não procurava espetáculos. Procurava pequenos pontos vermelhos escondidos sob as cinzas, porque sabia de algo que poucos compreendiam. Uma grande fogueira nasce de uma centelha protegida. Nunca do contrário. Os viajantes que passavam pela montanha zombavam dele. Perguntavam por que dedicava tanto cuidado a algo tão pequeno, por que alimentava brasas quase invisíveis, por que gastava tempo com aquilo que parecia insignificante. O velho apenas sorria, não respondia. Sabia que algumas verdades precisam amadurecer dentro da pessoa antes de serem compreendidas. Numa certa manhã, chegou um jovem carregando sonhos enormes. Queria riqueza, queria reconhecimento, queria liberdade, queria resultados e queria tudo rapidamente. Seus olhos brilhavam como quem acredita que o mundo lhe deve alguma coisa. Ao ver as pequenas brasas espalhadas pelas fornalhas, ficou desapontado. Esperava encontrar um incêndio. Esperava encontrar alguma força extraordinária. Esperava encontrar um segredo, mas havia apenas pequenas luzes vermelhas escondidas sob cinzas. "É isso?" perguntou. O velho não respondeu. Pegou um graveto seco, colocou-o sobre uma das brasas, depois outro, depois outro. Nada aconteceu. O jovem sorriu com impaciência. Aquilo parecia perda de tempo. Mas o velho continuou. Mais um graveto, mais outro, mais outro. Minutos depois, uma chama apareceu. Pequena, frágil, instável. Ainda assim, viva. O jovem observou. O velho continuou alimentando, sem pressa, sem ansiedade, sem exigir que o fogo crescesse mais rápido, e então algo começou a acontecer. A pequena chama tornou-se maior, depois maior, depois maior, até que toda a fornalha estava iluminada. O calor se espalhou, a luz ocupou o ambiente, as sombras recuaram, e o jovem finalmente compreendeu algo. Aquilo que parecia um incêndio repentino era, na verdade, o resultado de uma proteção paciente. A chama não surgiu naquele instante. Ela já existia muito antes, escondida, invisível, esperando alimento, esperando constância, esperando alguém disposto a acreditar nela antes que ela pudesse provar seu valor. Há algo semelhante dentro de muitas pessoas, um fogo que não desapareceu, apenas foi coberto por distrações, coberto por dúvidas, coberto por fracassos antigos, coberto pelas opiniões dos outros, coberto pelo hábito de abandonar projetos cedo demais, coberto pelo medo de parecer ridículo. Com o tempo, elas olham para si mesmas e concluem que a chama morreu. Mas não morreu, apenas deixou de ser alimentada. Existe uma diferença enorme entre ausência de fogo e ausência de cuidado. Uma noite fria pode enfraquecer uma chama, mas é o abandono contínuo que a transforma em cinzas. E esse é um dos hábitos mais negligenciados por quem permanece estagnado. Não proteger o próprio fogo, não reservar tempo para aquilo que alimenta seus maiores objetivos, não cuidar diariamente daquilo que desejam construir. Porque o desejo possui uma natureza estranha. Ele não permanece forte sozinho, precisa ser alimentado, precisa ser visitado, precisa ser lembrado. Caso contrário, começa a enfraquecer, não de uma vez, mas lentamente, como uma fogueira esquecida durante a madrugada. Primeiro desaparecem as chamas, depois o calor, depois o brilho. Por fim, resta apenas cinza, e a pessoa acredita que perdeu o sonho, quando na verdade apenas deixou de alimentá-lo. O jovem permaneceu meses na montanha, observando, aprendendo. Todos os dias via o velho repetir os mesmos gestos. Nenhum deles parecia grandioso, nenhum deles parecia extraordinário, mas todos serviam ao mesmo propósito: manter a chama viva, mesmo nos dias de vento, mesmo nos dias de chuva,
mesmo nos dias em que ninguém aparecia para admirar a luz, porque o fogo verdadeiro não trabalha para a plateia, trabalha para o inverno que ainda não chegou. Essa era a diferença. Os viajantes acendiam fogueiras para impressionar. O velho mantinha fogueiras para sobreviver, e riqueza, liberdade e realização costumam obedecer à mesma lógica. A maioria das pessoas procura intensidade. Poucas cultivam continuidade. A maioria busca motivação. Poucas constroem combustível. A maioria deseja resultados. Poucas alimentam diariamente as causas desses resultados. Com o passar do tempo, o jovem começou a perceber que as maiores conquistas da vida possuíam algo em comum. Todas nasceram de uma chama protegida quando ainda era pequena. Nenhuma começou gigante, nenhuma começou invencível, nenhuma começou inevitável. Todas começaram vulneráveis, como aquela pequena linha vermelha escondida sob cinzas. Então chegou o inverno, o mais rigoroso em muitos anos. Os ventos atravessavam a montanha como lâminas geladas. Muitas fogueiras desapareceram. Muitos viajantes ficaram sem abrigo. Muitos desistiram. Mas as fornalhas do velho permaneceram acesas, porque haviam sido alimentadas durante meses, muito antes da tempestade chegar, muito antes da necessidade surgir, muito antes do perigo aparecer. E foi nesse momento que o jovem compreendeu a verdadeira utilidade da chama. Ela nunca existiu apenas para iluminar. Existia para resistir. Naquela última noite, antes de partir da montanha, ele observou uma única brasa brilhando sob a camada de cinzas. Pequena, silenciosa, quase invisível. Mas agora enxergava algo diferente. Não via fraqueza, não via insignificância, via potencial, via futuro. Via a promessa de uma fogueira inteira escondida dentro daquele ponto vermelho. O vento soprou, as cinzas se moveram, a brasa brilhou por um instante mais intenso, e naquele breve clarão parecia existir uma mensagem silenciosa. Nem toda riqueza começa como uma chama. Algumas começam como a decisão de proteger uma única centelha quando ninguém mais acredita que ela ainda está viva. Ela permanecia enterrada na escuridão. Nenhum aplauso chegava até ela. Nenhum olhar a procurava. Nenhuma luz a tocava. Ao redor, apenas o peso da terra úmida, o cheiro profundo do solo e a pressão silenciosa de tudo aquilo que estava acima. Fria, imóvel, invisível. Para qualquer observador, parecia não estar acontecendo absolutamente nada. Mas justamente ali, longe dos olhos do mundo, começava um dos processos mais importantes da natureza. Uma semente estava trabalhando. Não havia espetáculo, não havia velocidade, não havia prova imediata. Apenas transformação, lenta, persistente, silenciosa. Os campos costumam ensinar lições que as cidades esquecem. Nas cidades, as pessoas se acostumam a medir valor pelo que aparece, pelo que pode ser mostrado, pelo que pode ser exibido. Mas os campos obedecem outra lógica. Ali, quase tudo o que importa acontece primeiro debaixo da terra. As raízes surgem antes dos frutos. A sustentação surge antes da abundância. A profundidade surge antes da altura. E quem não compreende isso costuma arrancar sua própria colheita antes do tempo. Havia um agricultor que possuía 2 áreas de terra. Na primeira plantava e esperava. Na segunda, plantava e desenterrava as sementes todos os dias para verificar se estavam crescendo. Era impossível não rir daquela cena. Todas as manhãs ele cavava, retirava a semente, observava, recolocava. No dia seguinte fazia o mesmo. Depois, novamente e novamente. Meses se passaram. A primeira área tornou-se verde. A segunda permaneceu vazia. As sementes não haviam morrido por falta de potencial. Morreram por excesso de impaciência. Porque certas coisas precisam de escuridão para nascer. Precisam de silêncio. Precisam de tempo.
precisam da ausência de testemunhas. O agricultor demorou para entender isso. Assim como muitas pessoas demoram, elas iniciam um projeto, logo perguntam onde estão os resultados, aprendem uma habilidade, logo perguntam onde está a recompensa, começam um negócio, logo perguntam onde está o retorno, investem em si mesmas, logo perguntam onde está a transformação. E sem perceber, passam a cavar diariamente aquilo que deveria estar crescendo em paz. A dúvida torna-se a pá. A ansiedade torna-se a pá, a comparação torna-se a pá, e pouco a pouco elas interrompem o próprio desenvolvimento, porque existe uma força rara no mundo, uma força quase esquecida, a capacidade de continuar cultivando sem exigir evidências imediatas. Os antigos agricultores conheciam essa força. Eles lançavam sementes ao solo sem receber garantias, confiavam. Esperavam. Voltavam no dia seguinte para cuidar da terra. Depois no outro. Depois no outro. Não porque já viam os frutos, mas porque acreditavam no processo invisível. E é justamente aí que muitos abandonam seus maiores potenciais. Quando tudo ainda está subterrâneo, quando nada pode ser exibido, quando o progresso ainda não produz aplausos, quando o crescimento existe apenas em camadas ocultas. Há um momento estranho em toda grande construção, um momento em que o trabalho acumulado parece não produzir resultado algum. É como empurrar uma enorme pedra montanha acima. Durante muito tempo, a paisagem parece não mudar. Mas algo está acontecendo. Sempre está. A semente sabe disso. Ela não luta para aparecer rapidamente. Primeiro cria raízes. E as raízes possuem uma sabedoria peculiar. Enquanto o mundo corre para cima, elas correm para baixo. Enquanto tudo procura visibilidade, elas procuram profundidade. Enquanto tudo busca ser visto, elas buscam sustentar. Talvez por isso sejam tão negligenciadas. Porque ninguém elogia raízes, ninguém fotografa raízes, ninguém exibe raízes, mas toda árvore depende delas, toda floresta depende delas, toda colheita depende delas. Existe uma cena que se repete em inúmeras vidas. Alguém observa o sucesso de outra pessoa e acredita estar vendo uma árvore, mas o que realmente está vendo é o resultado de raízes cultivadas durante anos. Horas invisíveis, esforços invisíveis, decisões invisíveis, sacrifícios invisíveis, tudo aquilo que ocorreu antes da superfície. A riqueza costuma seguir esse mesmo padrão. Primeiro ela cresce dentro, depois fora. Primeiro transforma hábitos, depois transforma resultados. Primeiro reorganiza pensamentos, depois reorganiza circunstâncias, mas a maioria das pessoas deseja inverter a ordem. Quer os frutos antes das raízes, quer a colheita antes do cultivo, quer a árvore antes da semente. E por isso abandona campos inteiros que estavam prestes a florescer. Certa vez, após uma longa seca, um agricultor observou sua terra com preocupação. Nada surgia. Nenhum broto, nenhuma folha, nenhum sinal. Os vizinhos começaram a rir. Disseram que havia perdido tempo, disseram que havia desperdiçado sementes, disseram que deveria desistir. Mas ele continuou cuidando do solo, continuou removendo ervas daninhas, continuou protegendo a área, continuou regando, mesmo sem evidências, mesmo sem aprovação, mesmo sem resultados visíveis. Então veio a chuva. Uma única semana de chuva, e aquilo que parecia vazio explodiu em vida. Brotos surgiram por toda parte, o campo inteiro tornou-se verde. Os vizinhos ficaram surpresos. Acreditaram que tudo aconteceu de repente, mas não aconteceu. O crescimento já estava acontecendo muito antes. A chuva apenas revelou aquilo que estava escondido. A vida é assim. Muitas vezes, as pessoas chamam de sorte aquilo que foi preparado em silêncio. Chamam de acaso aquilo que foi cultivado durante anos.
Chamam de oportunidade aquilo que encontrou raízes prontas para sustentá-la. Quando a chuva chega, todos veem o campo verde. Poucos enxergam as estações subterrâneas que vieram antes. E talvez esse seja um dos hábitos mais negligenciados entre todos. A capacidade de continuar cultivando quando não existe confirmação. Continuar acreditando quando não existe prova. Continuar construindo quando não existe aplauso. Continuar investindo quando não existe retorno imediato. Porque é justamente nesse período invisível que as estruturas mais importantes estão sendo formadas. Naquela noite, o agricultor caminhou pelo campo já transformado. O vento movia as plantas como ondas verdes. O céu estava coberto de estrelas, e em algum lugar sob seus pés, as sementes que antes pareciam adormecidas continuavam seu trabalho silencioso. Agora, ninguém duvidava delas. Agora, todos viam os resultados. Mas o agricultor sabia a verdade. O milagre nunca começou na superfície. Começou no instante em que uma pequena semente aceitou desaparecer na escuridão para se tornar algo maior do que ela mesma. E sob o solo, invisíveis e profundas, as raízes continuavam crescendo, sem pressa, sem barulho, sem necessidade de serem vistas, porque algumas das maiores riquezas da vida nascem exatamente onde ninguém está olhando.